Se você teve Covid há mais de 2 meses e percebe que está tendo dificuldade para se concentrar ou perda de memória, não é mera coincidência. Você pode estar sofrendo com alterações no cérebro provocadas pela doença. 3 em cada 10 pessoas que tiveram Covid-19, mesmo na forma mais leve, enfrentam agora a síndrome pós-Covid ou Covid longa. Metade desses pacientes tem sintomas neurológicos. Outras queixas comuns nesses casos são o cansaço mental e problemas de linguagem. São milhões de pessoas nessa situação, tendo que aprender a lidar com uma série de limitações no dia a dia e sem atendimento adequado. Gente que precisa de uma rede de apoio e tratamento de reabilitação. Danos neurológicos da Covid-19. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a neurologista e pesquisadora da Unicamp, Clarissa Yassuda. Muito obrigada pela sua participação. Vamos começar explicando o que é a Covid longa. A síndrome do Covid longa, né, ela foi reconhecida no final do ano passado pela Organização Mundial de Saúde, após os inúmeros relatos, inclusive dos próprios pacientes e sobreviventes, que mesmo após a fase aguda, eles continuavam a se queixar de inúmeras manifestações neuropsiquiátricas, né, e meses depois da infecção ter se resolvido, né. E por pressão da comunidade de pessoas, né, não só dos médicos, mas dos próprios pacientes, com o uso da mídia, eles foram se juntando e foram se identificando, né, e viram que milhões de pessoas estavam com esses sintomas, que são muito variados, né, meses depois da resolução da fase aguda. E aí, diante disso, e do número muito grande, às vezes da própria limitação que essas alterações têm, eh, como fala, essas alterações têm implicado na vida das pessoas, né, a Organização Mundial acabou reconhecendo isso como uma entidade nosológica, como uma doença, né? E é interessante ver que essas alterações da Covid longa, elas não são só neurológicas, tá? Elas afetam todos os sistemas do corpo humano. Então, são alterações do coração, do sistema respiratório, do sistema hematológico, do sistema vascular, renal, pode ter da pele, são muitas manifestações, tá? O que a gente tem visto até agora é que as alterações neuropsiquiátricas e neurológicas e cognitivas, elas são provavelmente as que mais limitam a vida das pessoas, né? E muito frequente, tá? São muito frequentes, tá? Então, estima-se que aproximadamente 30% das pessoas que tiveram Covid, mesmo que tenha sido leve, elas possam estar apresentando algum sintoma ou uma coleção de sintomas que entram nessa classificação da síndrome pós-Covid. Isso também já são dados, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, que estão rastreando isso com mais precisão do que a gente. Clarissa, quais têm sido as principais alterações neurológicas? Algumas pessoas que apresentaram alterações neurológicas graves, que são mais raras, né? Então, talvez vocês tenham ouvido falar, teve gente que teve Covid e depois apresentou aquela famosa síndrome de Guillain-Barré, né? Que é aquela síndrome que a pessoa vai perdendo os movimentos. Tem gente que teve Covid, teve AVC, algumas semanas depois. Tem gente que teve Covid e começou a desencadear, começou a acelerar processos neurodegenerativos. Então, por exemplo, tem gente que tinha na família já algumas doenças neurodegenerativas e a gente tem a impressão de que isso antecipou após o Covid. Então, tem gente que na família já tinha pessoas com doença de Parkinson, e aí, logo depois que teve Covid, o indivíduo começou a manifestar sintomas da doença de Parkinson. Assim como tem gente que tinha doenças psiquiátricas que estavam, por exemplo, há 15 anos controladas, né? Quem tinha síndrome de transtorno afetivo bipolar e já estava 15 anos sem ter surto, teve Covid, dali 6 semanas entrou em surto de mania. Então, muita coisa acontece. Então, essas são alterações graves. Tem gente que teve uma Covid leve, depois de 6 semanas parou de andar. Então, essas são manifestações muito graves, mas felizmente essas não são tão frequentes. Como a gente está fazendo o estudo e acabou sendo um lugar que as pessoas referenciam, a gente acabou vendo muita gente com muitas alterações graves. Por outro lado, mas não menos limitante também, tem
milhares de pessoas provavelmente estão apresentando sintomas que não são, assim, que a pessoa não parou de andar, né? Ela está andando, mas ela tem essas outras alterações que são o quê? Tem muita gente que já tinha dor de cabeça, a dor de cabeça piorou muito e não melhora, tá? Tem gente que permanece com alteração do olfato, 30, 20% permanece com alteração do olfato e do paladar, né? Tem muita gente que não tinha dor de cabeça e passa a ter. Agora, tem um conjunto de sintomas que é, por exemplo, fadiga. Fadiga é uma coisa que, às vezes, começa na fase aguda e parece que isso não vai ter fim. Então, as pessoas têm muita queixa de fadiga, muita sonolência. Tem gente que começa a ter sono de dia e insônia à noite. Então, tem uma variedade. E muita gente começou a ter sintoma de ansiedade, muitos sintomas depressivos. A ansiedade é mais frequente que a depressão, tá? E muita gente com queixa cognitiva. Isso de vários graus. Então, tem gente que tem alteração da memória, tem gente que tem alteração da atenção, tem gente que tem alteração da linguagem, né? Tem gente que desaprendeu algumas coisas, tem gente que fazia algumas coisas com facilidade e não consegue fazer mais. Tem gente que fazia as coisas rápidos e ficaram agora, demora muito mais para fazer. Então, eu levava meia hora para fazer uma coisa que meu chefe fazia. Agora, a mesma coisa eu estou levando 1 hora e meia. Então, a gente escuta várias queixas, né, de vários domínios da cognição. E essas são bem limitantes, porque a pessoa trabalhava e a vida dela depende disso. Clarissa, como é que está o andamento da tua pesquisa com os pacientes que têm Covid longa? Nós temos já avaliados com testes neuropsicológicos e imagem do cérebro umas 600 pessoas. Então, nesse momento, a gente está tentando avaliar se existe efeito de diferença dessas alterações por cepa. Nossas análises preliminares mostram que, independente da cepa e do período que a pessoa infectou, elas estão apresentando alterações cognitivas, né? Eu achava que não, mas a gente está vendo que tem alteração mesmo nas pessoas que já estavam vacinadas, mesmo nas pessoas que pegaram as cepas não original. Eu, por exemplo, fui infectada em agosto de 2020, então eu imagino que tenha sido da cepa original. Mas tem gente que foi infectado depois no meio do ano passado e tem alterações cognitivas semelhantes, né? Então, não dá para eu ter 100% de afirmação, mas das pessoas que vieram nos procurar, elas estão com alterações, mesmo que tinham tido vacina, mesmo que pegaram outras cepas. Então, eu acho que não dá para descartar isso. Eu não tenho dados específicos sobre a Ômicron, né, atual. A gente está recrutando pessoas que tiveram infecção do final do ano para o começo desse ano, para a gente avaliar agora, né? Porque o que a gente percebeu com os dados que a gente coletou desde o início da pesquisa é que muitos desses sintomas neurológicos, e principalmente as alterações cognitivas, elas não estão evidentes logo nos primeiros 30 dias. Elas vão ficar mais marcadas depois dos 60 dias. Então, se você olhar a pessoa, eu acabei de sair do Covid, parece que está tudo bem. Só que depois de 3 meses é que vem o drama. Tá? Então, agora é a hora da gente começar a avaliar e fazer ressonância, avaliação cognitiva de quem teve infecção no começo do ano. Aí sim a gente vai poder ter uma resposta melhor sobre a Ômicron. Das outras cepas, a gente percebeu que todo mundo pode ter alteração, sim. Né? Tanto do cérebro, que a gente já fez a análise do cérebro, mas também da cognição. Clarissa, você pegou Covid e teve alterações neurológicas. Como é que foi para você transitar por esses diferentes papéis de pesquisadora para paciente? Muito difícil. Eu tive Covid leve em agosto de 2020. Foi um quadro atípico, eu não tive febre, não tive tosse, não tive alteração do olfato nem do paladar. Eu tive muita cefaleia, muita dor abdominal, náusea, vômito, desidratei, precisei hidratar na veia, mas não tive os sintomas típicos, né? E eu tinha muito sono logo muito sono, muita fadiga desde a fase aguda, e isso até hoje, né? Eu era uma pessoa que dormia 6 horas por dia, agora eu cheguei a dormir 9, 10 horas, agora eu tô no 7, 8 horas, assim, consegui melhorar um pouco, mas eu não voltei ao meu normal, com muito esforço, né? Então, minha dor de cabeça piorou muito, né? Eu já tinha enxaqueca dor de cabeça tipo migrânia, isso piorou muito também
nunca mais voltou, e mesmo que eu faço tratamento profilático, eu faço muito exercício, eu voltei a nadar regularmente, tenho fazendo treinos de natação, e a cognição para mim foi a pior parte, né? E eu sinto muito, eu ainda sinto, eu acho que eu digo para as pessoas assim, eu perdi 30% da minha rapidez de raciocínio, da minha velocidade de processamento. Para mim é tipo um terço, é como se tivesse roubado de mim um terço do meu QI, assim. É extremamente frustrante, difícil, né, de aceitar. Eu sempre fui uma pessoa que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, agora eu, né, tenho que fazer uma coisa de cada vez. Foi pior, eu acho que em 2 anos, dos 30% que eu perdi, eu devo ter recuperado, no máximo, quase 10, assim, não mais que isso, certeza que é não mais que isso. Então eu tive que aprender a viver como uma nova pessoa, né. Não adianta eu querer fazer as coisas rápidas, eu não consigo fazer, se eu fizer eu vou errar. Eu faço pesquisa sempre, né, fui pesquisadora, então eu tenho uma exigência de fazer muita análise estatística, muita análise computacional, escrever várias coisas em inglês. Então, se eu tem dia que não dá para eu fazer, então eu tomo uma medicação, né, psicoestimulante para ajudar nos dias que eu mais tenho demanda cognitiva, eu tenho que tomar medicação, porque senão eu fico desatenta e eu sei que eu vou cometer erros, né? Então eu tenho que programar a minha vida, não dá para eu fazer qualquer coisa a qualquer hora como era antigamente. Então eu tenho uma duração do meu período de alta produtividade curto. Então eu não consigo, por exemplo, eu ficava até, trabalhava durante o dia e ficava até de madrugada fazendo análise, escrevendo. Acabou isso, né? Eu tenho que fazer isso com a medicação que eu tenho que tomar e durante o período que eu sei que a medicação está funcionando. Fora isso, o risco de eu cometer um erro é grande, né? E eu fico fadigada, eu tenho sono. A hora que é o efeito Cinderela, a hora que acaba o efeito do remédio, eu tenho que assistir, fazer outras coisas que não sejam de alta complexidade, né? Coisas que são mais simples, entendeu? Então, por exemplo, para fazer coisas da minha vida que são meio automáticas, não é? Coisas da medicina, coisas de plantão, essas coisas para mim já são automáticas, são simples, né? Agora, coisas de alta demanda cognitiva, que é fazer pesquisa, escrever em inglês e fazer estatística, isso para mim é onde, né, escrever projeto grande, essas coisas essas é onde mais me machucou, onde mais me afetou, né? Para o dia a dia eu não sinto tanta dificuldade, mas nas coisas que eu mais gostava, que eu mais gosto e que mais exige de mim, é onde eu mais me frustro atualmente, né? Então para mim é muito frustrante lidar com isso. Agora, Clarissa, você conseguiu recuperar parte dessas perdas neurológicas, né? Como é que foi esse tratamento? Como é que é, na verdade, esse tratamento de reabilitação? Eu acho que tem que combinar, então assim, dormir bem, né? Fazer atividade física. Eu acho que tem que ter um acompanhamento neuropsiquiátrico. Se você tem sintomas psiquiátricos de ansiedade e depressão, precisa tratar com urgência, porque isso atrapalha muito a cognição. Então, e eu me sinto muito ansiosa e deprimida, né? Eu tenho feito uso de tratamento, acho que isso ajuda, porque tem que fazer terapia para você. Eu tenho que me conformar que eu vou ter que viver com o que eu tenho, né? Eu perdi um terço da minha inteligência, mas não morri. Eu tenho né, uma vida para tocar e eu tenho que aprender a lidar com as frustrações, com as dificuldades. Então, eu acho que ter uma ajuda, né? Tem medicamentos, tem alguns medicamentos que ajudam, mas é muito de ajustar a sua rotina diária para o limite do que você consegue fazer, né? Não se cobrar tanto, porque eu tinha isso, né? No começo eu ficava, vai melhorar, não vai, eu não consigo, não acho que melhora. Para algumas pessoas melhora. Felizmente, eu acho que algumas pessoas recuperam uma boa parte. Eu não recupero o que eu gostaria, então talvez seja que eu sou muito exigente, não é? Isso é individual. Mas eu tenho muitas outras pessoas que participam do estudo. Uma parte fala, eu já estou bem, né? Já estou satisfeita com o que eu recuperei, mas tem uma outra parte que não. Então é variável. Melhorar um pouco, acho que melhora, tá? Só que eu não consigo dizer que melhora 100% para todo mundo. Acho que isso é muito individual, né? Então é muito difícil. Eu acho que precisa de ajuda médica, psicológica para conseguir fazer isso, né? Não dá para usar a medicação dos psicoestimulantes sem um psiquiatra ao lado, porque tem muito efeito colateral, tem muita contraindicação.
você tem que controlar para outras alterações, né, neuropsiquiátricas juntos, então é complexo fazer esse tipo de uso de medicação, mas ajuda. Mas precisa procurar ajuda. E a outra ferramenta que eu acho que é importante, inclusive a gente vai começar a fazer um estudo, é fazer treinamento de reabilitação cognitiva. Existem treinamentos que já eram utilizados antes do Covid, e a gente vai tentar utilizar isso para ver se ajuda as pessoas a recuperar a linguagem, recuperar a memória, né, melhorar a atenção. Então, é treinamento cognitivo. Clarissa, assim como você, boa parte dos pacientes está há muito tempo com esses sintomas, né? Você acredita que essas alterações, elas podem se tornar sequelas da doença? No começo, quando era até um ano, né, até o meio do ano passado, eu não queria usar o termo sequela, porque eu tinha muita esperança que isso fosse passageiro. Mas agora já faz quase 2 anos, e a recuperação que eu tive é muito pequena. Então eu começo a ter que ceder para ter que admitir que isso pode ser uma sequela permanente. Mas eu ainda não sei, né, se daqui um ano eu vou estar melhor do que eu estou hoje, espero que sim. Então eu acho que pode ser que seja, né, para algumas pessoas, felizmente a minoria, isso pode ter deixado alterações neuropsiquiátricas ou cognitivas que não vão passar nunca mais, pode acontecer. Mas ninguém sabe dizer, né, então eu desenhei um estudo para acompanhar as pessoas pelo menos por 5 anos, né, na esperança, eu nunca imaginei que ia ter tanta gente com tanto problema, eu fiz um chute, e acertei, né. Tristemente né, eu fiz um desenho do estudo imaginando que era um vírus novo, que eu teria que estudar por longo tempo, né, e quanto mais o tempo passa, mais gente pede ajuda e é muito triste, né, assim, veio umas 3, 4 pessoas que mandam e-mail, várias pessoas mandam e-mail: "Olha, né, eu já tive covid faz tantos meses eh, e eu tô com uma alteração, tô com sequela", então, assim, é muito frequente, isso é muito frequente, né. E pessoas com alta escolaridade, então a média de idade das pessoas que estão, sendo avaliadas, aqui no nosso estudo, tem uma média de idade de estudo de 15 anos, e muita gente com alteração, né. Então para as pessoas que, acho que para todo mundo a gente, sente muito, mas talvez para as pessoas que têm um trabalho que demanda a cognição, não é, que é um trabalho mental, qualquer perda é extremamente devastador, eu acho, né. Então, para qualquer pessoa falar: "Nossa, eu perdi 10%", é muito perder 10% da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade intelectual. Ah, mas você tem não importa, né, a pessoa estava vivendo e dependia daquele, né, daquele 100% dela, então ela perder 10% dá muita atrapalha muito a vida, né. A gente tem também um trabalho que a gente fez à medida da capacidade de trabalho de um grupo de bancários, e é terrível, muito mais que a metade, se a gente aplicou um questionário validado internacionalmente, e a gente observa que também muita gente com essa capacidade reduzida, muito deprimida, muita ansiedade, muita sonolência, fadiga, então, assim, quantificado isso, né, muita alteração da capacidade de trabalho. A capacidade de trabalho está muito reduzida nas pessoas com essas alterações, tá. Então, assim, é um impacto que a gente sabe que tem impacto na economia, não só do Brasil, mas do mundo, né. Então, assim, precisa estudar, precisa reabilitar essas pessoas, né, o governo tinha que estar melhor preparado para acolher e proporcionar, uma maneira de melhorar a vida dessas pessoas para elas poderem retornar ao trabalho, porque senão a economia, de maneira geral, vai estar sendo impactada, né. Isso na Inglaterra já estão fazendo essas estimativas, nos Estados Unidos também, né, e o número de pessoas que vão ter alterações com síndrome pós-Covid é na casa dos milhões, né. E aqui não é diferente, né, com o tamanho da população brasileira, então, assim, no mínimo deve ter uns 10, 20 milhões de pessoas com essa síndrome pós-Covid, desesperadas, sem amparo, sem ter onde pedir ajuda, sem ter tratamento, né. Então é isso, é na casa dos milhões, né, foi na casa dos milhões o número de infectados, na casa dos milhares o número de mortes, e os sequelados estão na casa dos 10 a 20 milhões, tá. Então essa é a estimativa mínima de sequelados aqui no Brasil. Isso comparado com os dados, internacionais. E como você falou, né, Clarissa, é gente que precisa de apoio, ajuda especializada, uma rede que ainda não foi criada, né? Estar passando por isso te ajuda a lidar melhor com os pacientes, a entender mais profundamente o sofrimento deles? Sim, eh,
como eu, desde 2020, passei, né, a partir de agosto, setembro, já comecei a perceber que eu não era mais a mesma pessoa e tinha muita coisa alterada na minha vida, eu eu contava e as pessoas iam se identificando, e eu ia me identificando com as pessoas que estavam nos procurando, tipo, porque as pessoas passavam por vários neurologistas e as pessoas, não é nada, você tá doido, isso aí é coisa da sua cabeça. Aí as pessoas conversavam, eu falava, é assim, assim, nossa, é igualzinho, é isso que eu tenho. E isso eu escutei centenas de vezes nos últimos 18 meses, entendeu? As pessoas se identificam com os meus relatos, não é? E isso realmente ajuda. Né? Tanto é que outros neurologistas da comunidade brasileira, eles pediram para eu fazer um relato formal, né? Um autorrelato de tudo isso que eu passei, da maneira que eu estou te contando, mas isso de forma científica. Então, isso nas próximas semanas também deve estar acabando, vai acabar sendo publicado. Eu fiz isso em inglês, porque eles, quando leram, né, o, a, os pormenores, os detalhes que eu descrevi nos termos neurológicos, eles caiu a ficha no muito neurologista, falou, nossa, eu já escutei essa história muitas vezes e eu negligenciei, né? Então, aí outros neurologistas, outros colegas pediram para que eu fizesse esse relato formal, em termos médicos, neurológicos, né, acadêmicos, isso, para aumentar como é que fala? Levantar a lebre, que outros médicos reconheçam isso, né? E não negligenciar e desprezar e menosprezar os sintomas que as pessoas estão sentindo, que estão atrapalhando muito a vida das pessoas, né? Então, para mim foi muito difícil escrever, eu chorei muito, porque eu colocar em palavras toda a dor, todas as limitações que eu tenho sentido nesses últimos quase 2 anos, é muito dolorido, né? Reviver cada dia, lembrar de cada coisa que eu perdi, de cada coisa que eu tenho que deixar de fazer, né? Que eu sempre fazia, é muito, muito angustiante, é muito, muito difícil, né? Mas eu não desisti, eu fiz, né? Então isso deve estar sendo publicado em breve. É dolorido, mas eu achei que ia ser importante para a comunidade médica e principalmente para a sociedade. É uma maneira de que os médicos leiam e comecem a acreditar que, né? É um conjunto de alterações que limitam muito a vida das pessoas. Larissa, eu imagino que o mais difícil para quem está passando por isso é justamente ser desacreditado, né? Ter esses sintomas negligenciados até mesmo por profissionais de saúde. Né? Nossa, é muito triste, né? Porque a pessoa fica desamparada, desesperada. Isso eu recebi pedidos de socorro, recebo isso, pedir socorro assim, semanalmente, muitos. Né? E assim, agora os colegas que sabem, eles, né, já pedem, olha, né, eu tenho outra pessoa conhecida que está assim, assim, eu tenho paciente assim, assim. Aí isso foi se tornando menos novidade e as pessoas já me escrevem pedindo ajuda mais específica, né? Porque a gente realmente não tem como negar, isso está aqui, e eu explico para os residentes, né, eu sou professora e falo, olha, vocês são da geração que vão ter que conviver com as sequelas do Covid, né? Então não pode negligenciar, né? Então é uma entidade nova no meio da medicina, né, da neurologia, e nós temos que aprender a ver a melhor maneira de minimizar a dor, a angústia, né, e as limitações. E que exames são mais indicados para esses pacientes? Assim, o exame de ressonância, mesmo o exame de imagem, aparentemente é normal, não tem nenhuma lesão grave, né? O que tem, que consegue provar, que mostrar que a pessoa está. Os testes cognitivos acabam mostrando, né? Que tem algumas alterações que não são esperadas para aquela idade e escolaridade do indivíduo. Então, isso a gente consegue ver, mensurar, né? Medir. Nossa, para aquela pessoa que estudou tantos anos, eu esperava uma performance melhor, ela está abaixo do que é esperado. Então, talvez as melhores medidas mais objetivas seja fazer as avaliações cognitivas, né? Agora, Clarice, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, em parte dos casos, vocês encontraram uma alteração física mesmo no cérebro, uma mudança na massa encefálica, né? Isso, a gente já detectou que tem alteração, E isso assusta, porque são pessoas que tiveram só doença leve. Então, eu não. É, na verdade, o estudo que a gente fez, da minha parte, não inclui ninguém que foi internado. Então, é extremamente assustador, né? São pessoas que tiveram Covid leve, mas depois ficaram com alteração cognitiva e já tem alteração da estrutura do cérebro. Isso assusta, assusta. Então, o vírus, de alguma maneira, ele tem um impacto no sistema nervoso, é que a gente não sabe como. Clarice, como exatamente essa mudança que vocês viram no cérebro dos pacientes? Ele tem alteração da substância cinzenta, tem atrofia do cérebro. De algumas, não do cérebro inteiro, mas de algumas regiões, né? Isso na maior parte das pessoas pesquisadas? De quem está com queixa dos testes, né? Que os testes não estão bons, sim.
A gente tem uma relação, a gente vê que quanto mais lesão do cérebro, pior é a performance cognitiva, isso. Clarissa, qual é a orientação que você dá às pessoas que tiveram Covid, mesmo leve? Eu acho que as pessoas precisam ficar atentas, né, às mudanças de rendimento, às mudanças de humor, né, de comportamento, de humor que elas possam começar a apresentar alguns meses depois da infecção, procurar ajuda o quanto antes, né, para tratar o possível, manter hábitos saudáveis, né, e quem já está com, já percebeu que tem isso, procurar atendimento, né, não negligenciar, porque a impressão que eu tenho é que se não fizer nada, isso aí não vai voltar e recuperar sozinho muito, não. E Clarissa, o que você espera em relação a tudo isso daqui para frente? Que essas pesquisas cheguem onde? Quais são os caminhos, Clarissa? Eu acho que tudo é muito incerto, né? A gente aqui tem dados coletados de centenas de pessoas, nós estamos, né, revirando isso para tentar achar alvos de possível tratamento, mecanismo de entender, porque se a gente não sabe por que as pessoas estão ficando assim, a gente não sabe por onde tratar, né? Então ainda está, infelizmente, a gente está num buraco negro ainda, né? A gente não tem como tratar se a gente não sabe o que a gente está tratando. O que a gente usa é igual da dipirona para febre, é um sintomático só. Né? Então a pessoa está ansiosa, eu dou trato ansiedade, a pessoa está deprimida, eu dou antidepressivo, a pessoa está com problema de atenção, eu dou remédio de atenção. Agora, o que levou a juntar ansiedade, depressão e problema da atenção no mesmo indivíduo, eu não sei. Então a causa eu não estou tratando, né? Que lugar do cérebro que está alterado, eu ainda não sei tudo. A gente está fazendo isso, a gente está descobrindo algumas coisas, né? Mas por que ficou com essa alteração do cérebro? Por que está tendo atrofia do cérebro? A gente não tem explicação para tudo ainda, falta muita coisa. Então, tem muita pergunta para muito pouca resposta ainda. Obrigada mais uma vez, Clarissa, por esse relato tão importante, por dividir com a gente não só o conhecimento sobre as pesquisas, mas também a experiência pessoal com a doença. O Em Questão de hoje termina aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá!